Hoje é um dia daqueles, repleto de fortes emoções. E desespero, desespero mesmo. E que jamais será esquecido. Com a chegada dos meus pais, tentamos aproveitar e conhecer um pouco mais do Algarve. Mas a Franci já estava no 9º mês e não conseguia mais acompanhar. E no dia 12, pela manhã, começaram as contrações. Franci conseguiu tomar café da manhã, mas logo a bolsa estourou. Era hora de partir para a maternidade. É isso aí, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui no Hospital de Portimão. A Franci já deu entrada, já ficou lá na emergência, porque às 9h15 mais ou menos da manhã estourou a bolsa. E agora são 15 para as 11, acabamos de chegar aqui e vamos fazer a internação, porque o seu Eros deve chegar hoje, ou talvez na madrugada. Então, todas as expectativas aí, torçam pela gente, vai dar tudo certo. A Franci tá super bem e é isso aí, vamos com fé, vai dar tudo certo. Fomos prontamente atendidos e os sinais do bebê e da Franci foram monitorados. Constataram que tudo corria bem, mas o trabalho de parto iria demorar. Não havia nenhuma dilatação, então decidimos voltar para casa e voltar mais tarde. Voltei aqui pro hospital, pessoal. Tô internada. Tô vendo uma contração bem agora. As contrações chegaram. Já faz 6h30 que eu tô com contração, mas sem dilatação ainda. Mas certo, o Eros vem hoje. Sim, temos uma longa noite pela frente, provavelmente. Mas ó, pessoal, só pra vocês terem uma ideia de como que é a sala de parto aqui. Uma sala de parto só para a Franci. Atendimento nota 10. Aqui tá as malas. Mala do Eros e a mala da Franci. O Eros já tem mala e nem nasceu ainda. E o Du, ele fica comigo durante o trabalho de parto, mas nos outros dias ele vai dormir em casa. Desculpa. Ainda pra ajudar a azia, né, veio com tudo. Daí ele pode ficar sempre só até as 9h30 da noite e vem no dia seguinte às 9 da manhã. Então por isso que ele não tem a mala dele. E parecia que tudo estava indo bem, mas a Franci continuou tendo muita contração e pouca ou quase nada dilatação.
Na verdade nada, né? É. Era 0 praticamente. 1 centímetro, 2 centímetros, então não tinha evolução nenhuma da dilatação, mesmo com as contrações bem fortes, e a gente conseguia acompanhar tudo isso no cardiotoco, né? Tanto os batimentos cardíacos do Eros, quanto também as minhas contrações. Então elas estavam bem fortes, eu não estava mais aguentando de tanta dor, porque elas estavam vindo de 2 em 2 minutos. Então não dava tempo de ter, né, um alívio, porque passava uma, já vinha outra, passava uma, já vinha outra. E não estava fazendo o efeito que era para ela fazer, que é justamente a dilatação para o Eros poder nascer, né? A contração que causa dor causa a dilatação, mas não era isso que estava acontecendo. E aí, quando já era meia-noite, a gente sabia que ele não ia nascer naquele dia, né? Porque não tinha evolução. Aí veio o anestesista do hospital conversar com a Franci. Olha, você não vai conseguir dormir à noite e o bebê não vai nascer tão cedo, então você precisa descansar para ter força para daí na hora do parto, sim, na hora que entrar no trabalho de parto, aí você tem que estar bem e com forças para o bebê nascer. E aí ele veio, conversou com a gente, ele disse, ele era anestesista, vamos fazer oferecendo para fazer um epidural, que é um tipo de anestesia que alivia essas dores das contrações. Porém, o trabalho de parto poderia evoluir, mesmo sem a Franci sentir dor. Pode acontecer dela não conseguir mais mexer as pernas, então isso é um ponto negativo, era uma preocupação. E pode ela continuar conseguindo se locomover, de cada pessoa, né? Então ela tinha algumas contraindicações e no primeiro momento a Franci não quis fazer, quis deixar acontecer e tal, daí passou algum tempo, ele voltou, olha, faça, você vai me agradecer, você vai conseguir descansar e tal. E daí então a gente decidiu fazer. E nós optamos então em seguir os conselhos do médico, né? Porque querendo ou não, ele está lá realmente fazendo isso várias vezes ao dia. Inclusive ele mencionou que eu era a 5ª gestante da noite que estava fazendo a aplicação do epidural, mas o epidural é uma anestesia, aquela que realmente eles aplicam ali na coluna, né? Então tem vários riscos envolvidos, né? E isso era uma grande preocupação, a gente não queria ter que ir para todas essas intervenções farmacêuticas, digamos assim, né, de remédios. Oh, meu amor. Mas chega uma hora que tu não tem escolha, que tu tem que realmente seguir o que os médicos te recomendam. Você vai na indicação dos médicos, né? Eles dizem, isso vai ser melhor para você, daí você acaba optando, mesmo que o planejamento não era fazer isso. E aí começou o procedimento e é um pouco tenso, porque é uma pequena cirurgia, não é uma única aplicação. Enfim, não dá pra gente explicar aqui que é um procedimento médico cirúrgico. A gente não entende, né? Então é aplicada uma anestesia para anestesiar. Então, só para vocês terem uma noção, né? Ele faz uma anestesia. E aí foi feito o procedimento. Aí a Franci deitou, o anestesista saiu, ficou 2 enfermeiras ali com a Franci acompanhando. E foi a hora que... Uns segundos, assim. Um minutinho ali depois, a Franci começou a se sentir mal, caiu muito a pressão. Ficou tudo escuro. E ainda bem que ela consciente, ela começou a dizer, olha, eu vou desmaiar. E aí as enfermeiras já começaram a fazer ali o que lhes cabia, né? E os batimentos cardíacos do Eros. O problema é que aí, assim, aqueles minutos, assim, muito tensos. Eu vi que a Franci estava começando a desmaiar, até ali tudo bem. Aí as enfermeiras chamaram a enfermeira-chefe, e então tinha 2 enfermeiras, e quando tudo começou a acontecer, quando eu vi, tinha 7 pessoas dentro daquele quarto. Inclusive o médico anestesista estava lá orientando e tal, então aí foi foi bem assustador. Aí eu vi que eles aplicaram adrenalina na Franci e ela já voltou rapidamente, assim,
Só que aí, antes disso... eu não tinha percebido. A enfermeira-chefe estava cutucando a barriga da França. E aí eu vi que o batimento do Eros tinha praticamente desaparecido. Daí nisso já veio o médico também que faria o parto, né, se fosse necessário. Então a sala de parto ficou cheia. A França recebeu oxigênio, ela rapidamente voltou. Mas o Eros demorou para voltar, e aí foi um momento bem complicado, e aí a França começou a chamar o Eros, as enfermeiras, todo mundo ali, assim, eu não sei quanto tempo foi aquilo, se foi 1 minuto, se foi 2, mas parece ser 20 minutos, assim, de desespero, desespero mesmo, porque você vê as enfermeiras nervosas, então você imagina como é que a gente fica, sem estar entendendo nada. Eu estava ali dentro, mas eu não tinha absolutamente nada o que fazer, a não ser rezar e torcer para que tudo desse certo. Aí os batimentos do Eros começaram a voltar, tudo foi se acalmando, a França ficou no oxigênio e tal, tudo bem, tudo voltou ao normal muito rápido. Porém, como a França recebeu adrenalina, essa adrenalina também vai para o Eros. E aí, algum tempo ali, alguns minutos depois, não sei, talvez uns 10 foi minutos... segundos, amor, eu acho. Não sei. O batimento dele começou a subir demais. E tudo isso a gente vê lá no monitor, que está sendo monitorado o tempo todo. A França voltou a ter uma pressão, a pressão dela ficou sendo monitorada o tempo todo. E estava tudo bem com a França, só que aí o batimento do Eros foi lá para 200 e não baixava mais. Para cima de 200, eu nem Passou sei. de 200, então foi um momento mais tenso ainda. E aí veio o médico, não o anestesista, o médico que faria o parto se fosse necessário, e tranquilizou a gente, disse: não, calma, gente, tá tudo bem, já vai voltar, tal. Aí deram mais soro para a França, soro com açúcar e aquela coisa toda, então... Só que o batimento demorou bastante para voltar ao normal, demorou umas 2 horas. Que, tipo, o médico dizia calma, mas ele, o anestesista, as enfermeiras, estavam tudo com aquela cara de apavorado, assim, Tava todo mundo muito alerta. E aí eu fiquei pensando que podia acontecer uma cesárea ali a qualquer momento. Mas tudo foi se encaminhando para o melhor, né? E as horas foram passando, só que daí, o que acontece? A anestesia era para a França descansar, dormir. Quem que vai dormir depois de uma situação dessa? Então a França, não sei se ela dormiu 2 horas, descansou um pouquinho. Eu fiquei lá olhando para aquele monitor lá a noite inteira. Que o Du dizia: dorme, França, descansa. Eu disse: eu só vou dormir, eu só vou descansar se tu não tirar o olho desse monitor. Eu sentei lá e fiquei lá em pé. Mesmo sabendo que as enfermeiras estão monitorando da sala delas, né? Na sala delas elas monitoram, elas também vinham ali o tempo todo. Enfim, o atendimento foi, achei bem correto, assim, tudo aconteceu conforme os protocolos e tudo deu resultado. Tudo que elas fizeram deu certo, né? Elas e os médicos, então tudo deu certo. A única coisa que não deu certo era a França descansar. E assim foi a madrugada toda, e aí às 8 horas da manhã trocou a equipe, entrou uma outra equipe, daí veio uma enfermeira, eu não sei se era enfermeira, parteira, a gente fica meio sem saber, assim, né? Ela só chega e se apresenta como enfermeira e começa os procedimentos. Aí o parto tinha que andar, o parto tinha que acontecer. Daí, quando foi aplicado o epidural, que não deveria afetar, eu entendo nas contrações deveriam continuar acontecendo, né? Mas não aconteceram mais, daí elas pararam de vez. Então eu fiquei a noite toda sem ter contração. E aí foi 8 horas da manhã, tinha que acontecer alguma coisa, tinha que começar a acontecer pra dilatação fluir, né? Então eles começaram, essa enfermeira veio, explicou pra gente tudo, pra começar a indução. Aí começou a indução, umas 9 horas da manhã mais ou menos, ela veio às 8 horas, explicou e tal, e aí começaram a indução com a ocitocina. Às 9 horas, ocitocina. Com a ocitocina. Isso. E aí começou com uma pequena dose, a França começou a ter contrações de novo. A França sentia a contração, mas não sentia a dor. Isso. Ela ainda estava sob efeito anestésico. E foi assim, seguindo assim a manhã toda.
a Franci tinha contrações e ela não sentia dor, e aí sim começou a ter uma pequena evolução, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, né, conforme as horas foram passando, mas não era suficiente. Aí se aumentou a dose da ocitocina, e foi aí que por volta de umas 11 horas da manhã, meio-dia, o médico veio e disse: olha, esse parto precisa evoluir, precisa começar o trabalho de parto, que é por volta de 5 centímetros de dilatação. Mas a Franci ainda não tinha. Então ele sugeriu, mesmo que a bolsa já estava rompida, a Franci perdia pouco líquido. Então ele sugeriu romper de vez a bolsa. Isso. Daí a gente fica assim, assustado de novo, né? Mas, enfim, mais uma vez, médico, a gente confiou. Ele explicou, né? Conversou com a gente. E a gente diz: vamos lá, que, né, a gente já tá ali, já estava ali Eu tava um dia. com um efeito ainda do epidural, então não tava sentindo dor, tava tudo tranquilo, né? E aí então ele terminou de estourar a bolsa, e aí foi líquido, Muito assim. líquido. É. E aí a Franci teve uma vantagem, que ela não perdeu o movimento nas pernas, e aí ela começou a fazer os exercícios. Aliás, na cama mesmo. os exercícios funcionam assim, é visível que funciona. Então ela começou a perder muito líquido, e a gente via que as contrações eram cada vez maiores lá. Passavam no gráfico lá de 100, né? Que era o máximo que eles mediam. Eu não sei que grau que é aquilo, mas tipo, chegava no máximo, passava do máximo. Isso era meio-dia e pouco, mais ou menos. E aí foi evoluindo, e a Franci foi perdendo líquido, e os batimentos do Eros estavam tudo normal, a pressão da Franci também normal, então estava tudo bem, de novo. E aí a Franci se tranquilizou um pouco, porque a madrugada foi muito tensa, e aí... Eles tiraram o epidural, era perto de 1h da tarde, terminou, na verdade, a dose, né? E aí, para ir efetivamente para o trabalho de parto, que já começou a ter, com conta da dilatação, eu também não poderia estar, eu acredito, com o epidural, porque foi tirado. Eles aplicaram algum outro anestésico, eu senti a minha coluna assim bem gelada na hora que eles aplicaram. Eles aplicaram Buscopan. Não, mas teve um catéter que eles colocaram. Buscopan. Assim. Buscopan no catéter? Nossa, eu sentia minhas costas assim gelando. Como se tivesse encostado numa placa de gelo, assim, nas costas. Não sei. Foi dali em diante que começou a passar o efeito da anestesia, e aí começou a vir as contrações extremamente fortes, assim. Só que aí a Franci já tinha dilatação. Diz que o trabalho de parto começa por volta de 5, 6 centímetros. Então foi conferido novamente a dilatação, então a Franci tinha 5 centímetros de dilatação. Então a coisa tinha começado a evoluir, umas 2 horas da tarde, mais ou menos? Na verdade, acho que era 3 horas da tarde e tinha fechado em 5 centímetros, digamos assim. Demorou, né, para começar a ter. Isso. E eu segui com os exercícios, e aí mesmo com contração extremamente forte, eu fui focando, né, pensando que aquela dor ia acabar a qualquer momento, e quanto mais eu me concentrasse, mais a coisa ia fluir. Tu tem que se entregar pra dor, no final das contas. Eram umas 2 horas da tarde, assim, e eu falei pra Franci, o Eros nascer até as 4, tá bom. Daí a Franci falou: eu acho que devia nascer até as 3. Mas assim, olhando a evolução, eu mais ou menos sabia que não ia nascer até as 3. E aí começou a dor insuportável. A enfermeira falou pra chamar ela quando tivesse com dores insuportáveis. E eu pedi pra chamar, eles não vinham. O Du tocava na campainha, o Du ia lá na porta chamar, ninguém chamava, e eu com dor, assim, daquelas dores, contrações fortes, realmente, uma sequência da outra. Aquelas contrações que eu tive no outro dia eram fortes, mas nem perto do que eu estava sentindo ali naquele momento. E lembrando que eram umas 3 horas da tarde, eu estava com 5 centímetros mais ou menos só de dilatação, até que o médico entrou. Não foi as enfermeiras, o médico entrou. Porque lembrando que em Portugal são as enfermeiras que vão acompanhando todo o processo, e o médico só entra se realmente tiver alguma complicação no parto. Senão é tudo as enfermeiras, as parteiras que fazem. E aí ele entrou, e daí ele já foi fazer o toque, e ele já sentiu o Eros, já tá com 10 centímetros, tá pronto para nascer. 4 horas da tarde. Começou o parto. Assim, em segundos elas montaram tudo dentro daquele mesmo quarto que a gente acabou de mostrar para vocês. Então foi tudo ali, tudo isso se passou ali dentro.
Em segundos, estava tudo montado. Tinha perdido muito líquido nesse meio tempo, assim, né? Eu tava usando uma fralda para poder não encharcar tudo a cama. E, enfim, ela pegou às 4 horas da tarde, mesmo com os 10 centímetros. Ela disse, faz força, agora teu filho tá pronto para nascer. E daí eu ainda não estava conseguindo, naquele momento que ela falou para mim fazer força, que era às 4 da tarde, concentrar em receber a contração, sentir a dor e fazer a força para expulsão. Tipo, é uma coisa que tu tem que... O teu cérebro tem que trabalhar para aquilo, assim, né? E aí, eu não sei se ela achou que não iria evoluir, enfim, mas ela acabou colocando mais uma fralda descartável, mais uma fralda geriátrica. E você já estava na posição do parto, já estava tudo realmente fluindo pro parto. Né? Mas ela acabou me deixando um pouco de lado, deixou eu de lado na maca e falou, vai se concentrando na força que o teu filho vai saindo de milímetro em milímetro. Eu pensei, milímetro em milímetro? Gente, vocês não têm noção. Essa mulher virou uma leoa. Que milímetro em milímetro. Aí eu lembrei de uma situação que recentemente uma pessoa muito próxima passou por um parto que ficou 5 horas e meia em processo de expulsão e foi muito sofrido. E eu disse, eu não quero passar por isso. Pro bebê também, né? Principalmente pro bebê, que saiu, teve que ir pra incubadora para se acalmar, porque foi muitas horas de sofrimento, né? Eu disse, eu não quero que meu filho passe por isso, de sofrer. E aí eu não sei de onde que veio a força, né? Mas veio. E eu de fralda, gente. De fralda. Daí me concentrei, foi o que, gente? Sério, umas 4 contrações e o Eros nasceu. Uns 20 minutos. Tava eu e a Francis sozinhos dentro da sala. E a fralda e eu gritando, arranca essa fralda de mim! E o Dula segurando a minha mão, mas ele também não entendia que estava nascendo. Eu não imaginava que ele já estava nascendo. E a Francis dizia, tira essa fralda que ele está nascendo. Eu disse, mas não pode, elas acabaram de sair. Pelo amor de Deus, chama alguém. Aí eu chamei, daí veio uma menina lá que não tinha aparecido. Ninguém aparecia. É muito estranho, essa situação é um pouco estranha. Você tá ali, a pessoa tá ali te acompanhando o dia todo. Tá. Na hora do parto é uma outra pessoa. E daí é uma outra enfermeira. Mundo. Daqui a pouco sumiu todo mundo saiu o médico, todo mundo, ficamos eu e a França. Resumindo, o Eros nasceu, tava só eu e a França na sala. Eu parei sozinha. Aí elas entraram correndo e viram que ele já estava saindo, a França estava de fralda. Eu arranquei a fralda assim meio de lado para que ele pudesse ele passar. Já estava ali, o cabeludão já estava ali e eu vi ele saindo, daí a enfermeira, a parteira já entrou, daí acabou de ajudando ele a sair. Mas a cabeça dele já tinha saído, literalmente. E foi um parto sozinho, que eu não esperava que ia ser assim. Eu achei que ia ter as enfermeiras ali segurando a mão, ajudando. Eu tava. Mas todo mundo ali pra fluir o negócio. Mas não, gente, foi sozinho mesmo. Só que a expulsão foi muito rápida, realmente. Acho que elas não acreditavam que tu ia conseguir dar a luz tão rápido. E no final das contas, apesar de ter sido 24 horas de parto, ali a hora do parto mesmo foi rápida. Foi 1h20, digamos, depois que começou a ter a dilatação efetivamente. 1 hora de dilatação, 20 minutos de expulsão. O Eros nasceu de frente para nós, então quando ela ergueu o Eros assim, ele já estava olhando para nós, ele já saiu chorando, não precisou fazer absolutamente nada. Já veio pro colo da Franci. Já veio fazer pele em pele. E aí as imagens falam por si só. Ele já tá escutando tua voz, tá bem? Já tá mamando. Vai tentar ir. Pegou bem já. E aí... O Du cortou o cordão umbilical. A gente esperou aquele tempo que precisa para ele receber os nutrientes. Essas questões, assim, gente, eles são muito cuidadosos aqui em Portugal. Ele ficou assim, alguns minutos o pele a pele, o cortar o cordão. Pele com pele, com a França, ele ainda estava ligado no cordão umbilical. Só depois foi cortado o cordão umbilical e fui eu que cortei ainda. Enquanto isso, elas iam fazendo o que precisava ser feito em mim, né? Parte de limpeza e tudo mais.
pontos. E, enfim, foi, apesar de tudo isso, acho que foi um parto bonito, assim, né, porque foi um parto que eu tive que realmente me concentrar muito em força, em Deus, administrar os pensamentos, que eu sou uma pessoa, vocês sabem que eu sou medrosa, né, e no parto não seria diferente, mas eu sempre digo que o medo é uma coisa que não me inibe de fazer as coisas que eu quero fazer. A gente tem que pelo menos saber controlar ele, né? Então no começo eu sempre tenho muito medo, mas depois eu vou me concentrando e vou tirando esse medo de mim para a coisa fluir. E foi isso que eu fiz, e sempre também rezando muito, né? Na hora ali do parto eu também lembrei da minha avó. A minha avó Celestina teve 15 filhos de parto normal. Inclusive, muitos desses filhos foi a avó Dudu que fez o parto. Minha avó a era dona parteira. Florentina, que era parteira lá na nossa cidade. Então, essas inspirações, assim, na hora vem, mas vem de forma muito rápida. E uma coisa também que eu fiz durante todas essas 24 horas foi ficar com o terço, né, o rosário, da Nossa Senhora de Fátima junto, não sei se o Du reparou. Claro. Nós estava o tempo todo com ele na mão, para dar força, para focar. E, enfim, é fé, concentração, é um monte de coisa ali que acontece e é o momento mais mágico de uma mulher, sem sombra de dúvida, ao mesmo tempo que é um dia doído, bastante difícil. difícil, mas hoje eu realmente entendo o que é ser mãe, né? O que é receber esse presente de Deus, né? E o Du, viu, saiu. E o Du, na hora que o Eris nasceu, ele já. É a minha cara! Eu achei ele muito parecido. Eu achei ele pequenininho, todo mundo falava pra gente: olha, ele é muito grande, vai ter que nascer antes. Eu tava até assustando um pouco a França, mas a gente achou ele pequeno. Eu não achei, eu achei que veio. Na hora que eu vi a primeira vez, eu achei ele pequenininho. 3,6 kg, 51 centímetros, então acho que foi o tamanho certo pra mim não sofrer, foi ideal. Foi. Esse foi o relato do parto, foi difícil, mas por fim tudo correu bem, mesmo com as coisas que não deram tão certo. Lá na frente acabou que a anestesia foi bom para a França, porque ela teve muita força na hora do Eris nascer, então tudo acabou dando muito certo. E agora é uma nova história para contar. Uma história linda, diga-se de passagem. E a gente vai ter todo o tempo aí para poder compartilhar com vocês. A gente sabe que vocês estão muito felizes também com a chegada do Eris aqui na nossa vida. E a gente também está muito feliz. Eu acho que agora sim a gente pode dizer que a nossa vida está completa. Mamãe tá aí, firme e forte. Uma leoa. Parto normal. Maravilhosa. E o Eris tá aqui. Primeira sonequinha. Olha aí, queijinho. Dormindo. Amadinho. Praticamente não chorou. Eu tenho que falar bem baixinho, porque se ele escuta a nossa voz, ele acorda. Já mamou. E agora vai tirar um cochilo. Aqui é uma sala de recuperação. A gente já saiu da sala de parto, onde a França teve parto, onde o Eris nasceu. E a gente tá aqui nessa sala de recuperação. Aí o Eris tá aqui. Eu já consegui fazer ele dormir. Ele tá dormindo que nem um anjinho. Aguardando porque a gente vai pra sala de... Qual é a outra sala? Obstetrícia. Isso. A gente vai pra outra sala de obstetrícia. E aí lá é onde a gente fica, né? Quando é parto normal, é 2 noites. E a gente tá falando baixinho por causa do Eris, né, pessoal? E aí, o Du pode ficar durante o dia comigo, mas à noite ele tem que ir pra casa. Mas tá tudo bem, a princípio tá tudo certo. Só, né, tem que acompanhar agora pra ter certeza que tá tudo bem mesmo, né?
comigo e com o Ares, mas tá tudo certo. Sim, com o Ares tá tudo bem, com o França também, mas todo mundo tem que ficar aqui em acompanhamento, em observação. Eles têm que medir a pressão da França, tem que ver como é que tá o sangramento, que ela vai ter muitos dias de sangramento, então tudo isso eles vão acompanhando para depois ganhar alta. O Eros parece que, né, tá tudo bem com ele já mamou, ele já nasceu chorando, pulmãozinho forte, e já mamou e tá aí dormindo, e parece que tá tudo muito bem com ele também. Então agora é só aguardar. Isso vão ser agora alguns dias ainda dentro do hospital. 2 dias, amor? 2 noites. 2 noites. Então essa noite aqui e mais um. Vai dar 3 dias, né? Vai dar 3 noites porque eu passei a noite aqui também. Isso, foi o parto da França durou exatamente 24 horas. Não, eu tô bem. Não tem como não sorrir, né, gente? É o dia mais feliz da tua vida, né? Não tem como não sorrir ou chorar de alegria. Não tem como. Tá Ainda mais uma criança perfeita, linda, do jeito que a gente sempre sonhou. Você pode tudo, pode chorar, pode rir. Presente, o nosso milagre, né, gente? Presente de Deus, anunciado por Deus. E veio ao mundo de uma forma muito, muito bonita também. Pra marcar a minha vida. Quem é esse bebê lindo da mamãe? É o bebê lindo da mamãe? E agora nós estamos aqui na sala de recuperação. Eles está aí agitando, a França está descansando, precisa ficar deitada, precisa fazer bastante repouso e babando. Ele é muito lindo, muito perfeitinho. E antes que vocês perguntem, o olho dele é bem azul, veio o olho da mãe. Uma pena que eu não posso ficar, como vocês podem ver, não tem lugar aqui. Então a França vai ter que ficar sozinha, França e Eros. E eu vou ter que ir pra casa. Só posso voltar amanhã de manhã. Boa noite, filha. Boa noite. Que gostoso. Dia começando aqui em Alvor, meu primeiro dia como pai. Tô saindo de casa para ir lá encontrar a França e o Eros, porque, como eu já falei, eu não posso dormir lá com a França, com eles, então eu tive que vir passar a noite em casa. Mas aí também eu já peguei algumas coisas que ela tá precisando, tô levando um lanchinho para ela. Então também não é de um todo ruim, mas com certeza eu queria estar lá, porque para ela foi uma noite um pouco difícil, porque ela tem que ficar o tempo todo com ele e tem muitas demandas, né? Ela também tá aprendendo tudo. Então é uma pena que eu não pude ficar lá, mas vamos em frente. Bom dia, pessoal. Já comi e já tô descansando. E agora eu vou dar um descanso pra mãe. Mãe precisa descansar. Passou a noite em claro. E é isso aí. O Eros com gases. O Eros teve cólicas, vomitou, fez os primeiros cocôs, tudo coisa normal de parto de recém-nascido. Mas aí a França não conseguiu dormir. Mas agora ela vai dormir, ela vai descansar. O pai fica de olho. E olha aí como estamos. Eros acabou de mamar e agora já tá na sonequinha. Olha aí. É um grude da mamãe. Tá bocejando aí, ó. E tá bem quietinho, acho que agora ele vai dormir um pouco. Já passamos o dia todo aqui junto. Já tá procurando mais tetê? É só o que ele quer, tetê e dormir. Ele escuta a voz da França e ele quer mamar. Quer mais mamar, meu Deus. Tá tudo ótimo com ele evoluiu bastante já de ontem pra hoje, tá mamando bastante, fazendo as necessidades. Olha aí o Eros grandão, ó, 24 horas depois do parto já tá dormindo no berço. Que beleza! Eu vou mostrar pra vocês como é que é o quarto de recuperação aqui.
São 3 camas, né? Então recebe até 3 crianças. Mas eu vi que eles tentam fazer você ficar sozinho. Então tinha mais um casal aqui, mas eles saíram hoje à tarde e a gente tá sozinho aqui. Claro, se nascer mais bebês, vão vir mais, mas por enquanto a gente tá sozinho. Aí aqui dá banho no bebê, já demos o primeiro banho no Eros. Esse aqui é um trocador, bem legal esse trocador, né? Gostei bastante desse trocador aqui. Seria legal ter um desse em casa. Ali tem o meu KFC que eu acabei de comer. Comi um KFC Coronel. Tava na promoção, comprar um ganha 2. E aqui tem um banheiro. Mas o banheiro é só para as mamães. Então eu tenho que ir lá no banheiro no corredor. Né, França? Eu vou tentar dormir, eu tô cansada. A França tá muito cansada, 2 dias sem dormir. O parto do Eros levou 24 horas, então a França tá muito cansada, ela precisa descansar. E é por isso que eu tô aqui agora, que daí eu fico de olho nele. E ela pode descansar, só que a gente passou o dia todo junto aqui, mas ele não deixou a França dormir. Quis mamar muitas vezes e cocô e coisas. Então a França não conseguiu dormir. Mas agora ele ferrou no sono, mamou bastante, então agora ele vai dormir um pouco. E a mamãe também. Depois de 3 dias de hospital, chegou a hora da família voltar para casa. Oi, meu amor, vamos pra casa? Hein? Eros. Eu tomei um banho, pentei meu cabelo e agora eu quero ir embora. Quero ir pra casa. É? Vamos pra casa? Vamos? Vamos pra casa? Ei, vamos? E ele gostou do bebê conforto, hein? Vai ser estradeiro igual os pais. Acho que é isso aí mesmo. Ele tá dormindo. Vamos lá. Bora pra casa. Bora, meu filho. Vambora. E vamos lá para a primeira viagem desse pequeno grande homem. Tem mais sinais por aí. Chegou. Olha quem chegou. Minhoco. A viagem de carro foi uma beleza. Ei, gostou do balancinho? Dormiu feliz. Deus, seja bem-vindo à sua casa. Vamos pular. Amor, tava com saudade. Tava com muita saudade de você. Agora eu tenho um maninho pra Laila. Agora eu tenho um maninho pra Laila. E por aqui está sendo os nossos dias, nesse quarto de família. Laila tá sempre por aí juntinho da gente, dormindo. A Laila não mudou muito seu comportamento com a chegada do Eros, pelo contrário, só se assustou nos primeiros dias que o Eros chorou um pouquinho e aí ela ficou um pouco nervosa, preocupada. E estamos aqui. E o Eros, conta um pouquinho como é que tá os dias do Eros, Franci. Está mamando muito bem. Sim, graças a Deus, mamando Leite da super mamãe bem. desceu. Ó, já tá soltando um punzinho aqui, o intestino, ó, tá funcionando super bem também.
Nós estamos fazendo um acompanhamento aqui na unidade de saúde, que é como se fosse um posto de saúde no Brasil, né? E ele já vem ganhando peso, já recuperou o peso dele de quando ele nasceu, porque ele perdeu 300 gramas no hospital, mas já recuperou. E isso recuperou em questão de 1 semana, então foi super rápido. E agora eu acho que vai só engordar mais ainda, né? Bebê saudável, querido. Os únicos problemas que ele tá tendo realmente são os gases, que é umas cólicas, assim, né? Mas fora isso, tudo super tranquilo. Até a 3ª noite foi um pouquinho mais tensa pra gente, por questão de adaptação. As 2 primeiras no hospital foi bem difícil, mas a 3ª foi em casa, já foi um pouco melhor e foi progredindo, assim, né? Claro que nenhuma noite é igual a outra, mas a gente já tá conseguindo até dormir bem. Tem dias que a gente descansa quase, só acorda mesmo pra mamar, outras ele fica reclamando um pouquinho da cólica. Posso falar uma coisa? Tá todo mundo vendo que você está com uma cara ótima. Então... É a rede de apoio. É sinal que tudo anda bem. Claro que a força do meu pai e da minha mãe aqui também ajuda bastante. Meu pai cuida um pouco da Laila, faz os passeios quando eu não posso fazer. A mãe cuida da casa, tá cozinhando pra gente, ajudando a cuidar do Eros também. Então... Isso tá é fundamental também, porque não só para a chegada do Eros, mas para minha recuperação também, né? Oh, meu Deus, tá na hora da sonequinha dele. Falando um pouquinho da mamãe aqui, que sai do hospital machucada, né? A recuperação eu considero que foi muito boa. Tá indo bem, Está indo muito bem, né? Apesar do dia lá ter sido um dia bem intenso, o dia do parto, mas tudo vem evoluindo muito bem. E a gente costuma dizer assim, né, que a chegada de um recém-nascido é um momento mágico na nossa vida e a gente tem que viver um dia de cada vez, porque tem muito amor envolvido, mas tem os desafios, né, também. Meu amor, isso, gente, eu acho que tá na hora do 2, amor. Acho que tá sim. fazendo força pra fazer o 2. Não tem. Pós-mamada. A primeira semana, simplesmente, os nossos dias são todos em função dele. Quando a gente olha assim, são 10 horas da noite. Sério, o dia passa assim, sem nem perceber. E os dias são uma delícia. Mas tá sendo super gostoso, a gente se preparou para isso, né? Então a gente tava esperando por esse dia. O Eros nasceu com 39 semanas e 1 dia, é isso? Então ele chegou um pouquinho antes. Isso também foi bom porque a mamãe já estava tendo... a França não conseguia mais comer, não conseguia mais dormir, estava bem complicado, muitas dores nas costas. E eu já estava até perdendo um pouquinho de peso. Outra coisa que eu queria destacar, a França engordou só 6 quilos na gravidez. E 1 semaninha depois já perdeu quase tudo. Só um inchaço, né? Já voltou ao normal, então essa parte também foi muito boa. E do jeito que o Eros mama, vai ficar bem magrinha de novo. De novo não, porque antes eu não tava magrinha. Mas tudo bem, a gente não tá preocupado com isso, nós estamos preocupados com saúde. O Eros tendo saúde, ficando forte, pra gente aos poucos aí retomar a nossa vida também na estrada, que é um dos objetivos. E ver ele bem, esse é o principal. Né, meu amor? Ver você bem. E, gente, vocês ficam falando que ele é a cara do Dudu, mas ele tem os meus olhos azuis, tá? Que isso fique bem claro. O bom é que o cabelo não é igual ao do pai. Ele nasceu muito. Eu acho que o cabelo puxou os avós, que tem um cabelo liso. Dormir. Tá com sono, meu filho. É gostoso mexer no cabelo, né? Ui. Ele é muito querido. Tá difícil essa claridade, né, filho? Ele tá com o olhinho fechado agora, tá Pegando no sono. Enfim, a gente também quer agradecer todas as mensagens. A gente demorou um pouquinho em postar esse vídeo porque é uma semana... Nem precisa justificar, acho que o pessoal entende. Não também, tinha né? como eu parar e fazer edição de vídeo, porque ao mesmo tempo a gente tá uma semana em casa. O Eros também já foi no posto de saúde fazer Teste do pezinho, já foi 2 vezes no posto de saúde, tem acompanhamento, então a gente tem que sair. Hoje tem posto de novo, Hoje pediatra. ele vai no pediatra, tem que fazer o registro dele também, então todo dia tem alguma coisa a ser feita. Mas a gente
Só quer agradecer e só tem a agradecer a todos vocês, né, Franci? Sim, principalmente a Deus, E a né? Deus. Porque se a gente tá aqui bem, com certeza, porque Deus esteve do nosso lado. E também agradecer vocês mais uma vez pelas orações. Muitas pessoas mandaram mensagem direct lá no Instagram dizendo que estava rezando. Inclusive, gente, nós criamos o Instagram do Eros, que é Mundo de Eros. O Du vai deixar aqui o QR Code para vocês poderem acessar, ou pelo nome vocês já conseguem puxar, Mundo de Eros. Quem tiver Instagram também, segue a gente lá, porque as notícias do nascimento do Eros acabaram saindo um pouquinho antes, porque lá não exige edição e tal. Fica mais fácil, Fica né? mais fácil, porém claro que aqui o conteúdo é bem mais completo, então não Isso. deixe de assistir aqui no YouTube, porque é sempre mais completo, mas lá a gente consegue manter as informações um pouco mais atualizadas. A gente tá postando no Viagem Porque Preciso .oficial e no Mundo de Eros. No Mundo de Eros tem umas fotinhas exclusivas que a gente tá colocando lá. Tô colocando o relato da primeira noite, vou colocar o relato da segunda noite, depois ainda vou também colocar o relato de parto lá de uma forma mais resumida. E é isso aí, né, amor? É isso aí. Acompanhe a gente por lá, porque por enquanto vai ser mais rápido a gente poder manter vocês informados lá, até para que vocês não fiquem preocupados, né? Porque a gente também não quer deixar vocês preocupados. De jeito nenhum. É que realmente não dá de às vezes conseguir atualizar as informações aqui para vocês. Não é por nada não, porque a gente tem um carinho enorme por vocês, que é o nosso público aqui no YouTube também. Mas o Eros exigia toda a nossa atenção e foi Agora assim que ele fizemos. tá ficando mais paradinho no Agora carrinho. tá mais calminho. Ai. Cada dia, nem um dia é igual ao outro, cada dia vai evoluindo. E é Em isso. resumo, é isso. Estamos muito felizes gratos. e muito gratos a todos e a Deus. Agradecemos a todos mais uma vez. E a vida vai seguindo. E nós vamos mostrando aqui pra vocês. Vamos mostrando como isso tudo vai evoluir. A gente vai mostrando sempre por aqui. Como já fazem 6 anos que fizemos. Uau! Tudo isso? Tudo Vai isso. fazer 6 anos esse ano, é verdade. Então tá. Muito obrigada pelo apoio também, amor. Eu que agradeço por você ter me dado essa preciosidade. Tchau, gente. Valeu, Fiquem gente. com Deus. Tchau.